Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast Advogando para Servidores Públicos. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero defendendo os servidores. E hoje eu vou falar sobre PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Lembrando que o objetivo dessas lives é sempre o mesmo, é o advogar junto com você nas causas que aparecerem no seu escritório. Então, se entrar numa demanda no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo, tem o link aqui do WhatsApp da minha advocacia, Alexandre Maza Advocacia, e aí nós podemos tratar dos termos dessa parceria. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Para saber mais também, você clique nos links que estão aqui abaixo da descrição desse vídeo. Semana que vem eu vou para Goiânia, minha querida cidade de Goiânia, participar do maior congresso brasileiro de gestão de pessoas dentro do serviço público, que é o RH 360, organizado pelo pessoal da Comprev. E me pediram para eu tratar lá no evento sobre processo administrativo disciplinar. E organizando aqui os materiais, já me preparando para aquela palestra, eu identifiquei alguns pontos que merecem destaque aqui, para dar uma espécie de um vislumbre do que vai ser o conteúdo que eu vou abordar na palestra. Muito bem, o que é um PAD, Processo Administrativo Disciplinar? É um procedimento para apuração de infrações funcionais e aplicação de penas a servidores públicos. Isso porque todo Estatuto do Servidor prevê deveres e proibições, obrigações de fazer e não fazer, que são atribuídas a servidores públicos. Cada esfera tem um estatuto diferente, então tem o Estatuto Federal, que é a Lei 8.112, que prevê um procedimento. Estados e municípios têm seus próprios estatutos, que são leis próprias, mas em geral, estados, Distrito Federal e municípios copiam a lei federal. Então, estudar a Lei 8.112 é estudar praticamente o estatuto de qualquer servidor público aqui no Brasil. E, havendo violação de algum dever ou proibição, que são atribuídos a um servidor público, deve ser instaurado pela autoridade competente um processo administrativo disciplinar ou simplesmente um PAD. Interessante que eu sempre destaco, por conta desse curso que eu tenho, o curso completo Advogue para Servidores, a importância que tem o PAD como uma causa, uma oportunidade para quem começa na defesa de servidores. São causas extremamente comuns, essa é a primeira razão para eu recomendar que alguém comece advogando em PAD. Os PADs têm muitas ilegalidades, inclusive por desconhecimento da matéria pelas autoridades competentes. A gente costuma pegar clientes que estão precisando muito da nossa ajuda, muitas vezes desesperados mesmo com a abertura de um processo como esse. Então dá uma satisfação especial resolver o problema de um cliente assim. Costuma haver muito proveito econômico nessas causas, porque em geral a gente entra no judiciário com pedido de reintegração quando o servidor foi punido indevidamente. E aí ele tem direito de receber o retroativo como se ele não tivesse sido afastado no período em que ele ficou fora do serviço público. E muitas vezes são cabíveis também danos morais, o que acaba aumentando o proveito econômico do cliente e, como consequência, os nossos honorários. Faltam especialistas também. É muito raro você encontrar algum advogado que seja especialista em PAD. Muitos PADs têm as suas defesas entregues a advogados trabalhistas que não são exatamente especializados em processo disciplinar. E é um tipo de causa que dá para viver dela na advocacia. Quando você ganha reconhecimento, notoriedade no mercado como advogado em processo disciplinar, a tendência é que você tenha muitos clientes. Existe algum tipo de pena que pode ser aplicada sem nenhum tipo de processo? Essa é uma pergunta inicial para a gente abordar o PAD. Não. Após a Constituição de 88, toda decisão da administração pública tem que ser previamente processualizada. Instaurado um procedimento que assegure contraditória e ampla defesa, por mais evidente que seja a infração. Se o sujeito for pego num vídeo recebendo propina e o vídeo mostra com precisão ele pegando as notas ali
de algum particular ou algo assim, ainda numa circunstância como essa, em que a infração é evidentemente notória, que seja inclusive crime, não se pode aplicar uma punição ao servidor público antes da instauração de um processo disciplinar. E é importante dizer isso porque antes da Constituição de 88 existia uma figura chamada de verdade sabida. Quando era muito notória a ocorrência de uma infração funcional, era possível, por meio de uma via rápida, você aplicar uma punição para o servidor e depois garantir contraditória e ampla defesa. Essa figura da verdade sabida não existe mais no nosso ordenamento, portanto, por mais óbvia, evidente, flagrante que seja a infração, sempre é preciso que haja um processo administrativo disciplinar. O objetivo do processo administrativo disciplinar é buscar a verdade real, o que de fato aconteceu em relação à suposta infração atribuída ao servidor. Bem, qual é a diferença de um processo disciplinar para uma sindicância? Eu quero começar por aqui. As pessoas normalmente acham que processo disciplinar e sindicância são a mesma coisa, que são duas expressões sinônimas. E na verdade, não. A sindicância é um rito sumário, é um outro procedimento que cumpre papéis diferentes do processo administrativo disciplinar e que, por alguma razão, as pessoas acham que significa a mesma coisa que PAD. Nós temos muitos tipos de sindicância no nosso ordenamento. Tem, em primeiro lugar, a sindicância investigativa, como acontece na sindicância patrimonial, que existe para avaliar a evolução patrimonial do servidor em caráter sigiloso, ocorre essa sindicância. Em âmbito federal, ela é disciplinada pelo Decreto 10.571 de 2020. Então, da análise da evolução patrimonial do servidor, com base nos artigos 13 e 14 desse decreto, pode ser aberta uma sindicância investigativa. Existe também sindicância preventiva, quando há o desconhecimento dos fatos e da autoria ou quando ocorre uma denúncia anônima. Lembrando que, com base em denúncia anônima, não pode ser aberto diretamente um processo disciplinar sem outros elementos, porque a Constituição veda o anonimato. E tem também uma sindicância processual apuratória, para investigar a presença, a ocorrência dos fatos e a autoria em relação a faltas leves. Bem, existe o processo administrativo sumário, ou seja, o abandono de cargo, por exemplo, por mais de 30 dias consecutivos, a inassiduidade habitual, a acumulação ilegal de cargos, enseja um processo administrativo sumário, mais curto do que o processo disciplinar comum. E o processo disciplinar comum, ele é chamado de PAD ordinário, justamente porque se sujeita ao procedimento que é o procedimento normal nas investigações de infrações funcionais de servidores. Com isso, já dá para a gente perceber que a sindicância costuma ser um rito prévio, anterior à instauração do PAD, para a investigação de elementos para um futuro processo administrativo disciplinar. Então, o objetivo do PAD, como eu disse, é a busca da verdade real. Ele alcança também, eu tenho como objetivo o conhecimento do fato ou análise de uma representação que for feita à autoridade competente. Esse processo inicia após a representação ou conhecimento do fato pela autoridade competente, com o juízo de admissibilidade, ou seja, uma análise prévia e sucinta se a acusação ela faz sentido de ser investigada à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que o juízo de admissibilidade é uma proteção que existe para o servidor, evitando que seja instaurado um PAD para acusações que não tenham fundamento. Quais são as fases de um processo disciplinar? Em primeiro lugar, a instauração do processo, com juízo de admissibilidade, a autuação juntada em instauração do processo disciplinar. A portaria de abertura dos trabalhos tem que descrever com precisão os fatos, mas não precisa tipificar, não precisa dizer em qual dispositivo da lei, em tese, aquela conduta se enquadre. O ideal é que a comissão seja permanente, ou seja, que a entidade federativa tenha uma comissão que não seja
formada só para julgamento daquele caso, porque uma comissão permanente é mais adequada à luz do princípio do juiz natural, um juiz que existe antes da acusação feita ao sujeito que está sendo investigado. Depois da instauração vem a instrução, com ato de instalação dos trabalhos, notificação pessoal do acusado, que pode inclusive impugnar os membros da comissão, vem a intimação de testemunhas, o interrogatório do acusado, que é sempre depois da oitiva das testemunhas, a comissão, que é a comissão formada por 3 membros, sempre deve estar presente na oitiva de testemunhas e também no depoimento pessoal. São realizadas reuniões pela comissão, há um saneamento do PAD para correção de vícios superficiais e o indiciamento, ainda nessa fase de instrução. O indiciamento é a concentração da investigação na figura do acusado. Depois vem a citação para a defesa e, não havendo defesa, o acusado é considerado rével. O processo corre a revelia e tem que ser indicado um defensor dativo. Lembrando, em termos de defensor dativo, que a súmula vinculante 5 do STF afirma que não precisa de advogado para se defender em PAD. Embora eu acho uma loucura o servidor se defender sozinho no processo administrativo disciplinar, não é obrigatória a presença de advogado, segundo a jurisprudência do STF. Depois vem a fase da defesa, em que o acusado toma conhecimento formal do PAD, apresenta um rol de testemunhas, pode impugnar até a autoridade instauradora, ele faz a contradita de testemunhas, elaboração de quesitos, eventualmente para peritos, e apresenta alegações finais. Os trabalhos da comissão terminam na sequência com um relatório. Esse relatório ele não aplica penas, aliás, a comissão processante não é autoridade competente para aplicar penas, tudo termina com um relatório conclusivo sobre a apuração dos fatos e o relatório tem que começar com uma exposição dos fatos, com uma análise da defesa, tipificação com enquadramento, atenuantes ou agravantes e uma sugestão de penalidade, se for o caso. Se a comissão entender que não é caso de uma infração, ela pode sugerir a absolvição. E na sequência vem a fase do julgamento, em que os autos do processo sobem para a autoridade superior, e aí sim a autoridade superior irá deferir ou relatório ou julgar procedente o que está no relatório, absolvendo ou condenando o acusado, fixando a dosimetria da pena e a aplicação de qual é a penalidade. Interessante que a decisão não é obrigatória a acatar, não é obrigada a acatar o relatório. A autoridade superior pode discordar fundamentadamente do relatório. Bom, que mais que é importante? Sobre a questão da tipicidade das infrações em processo disciplinar. Nós temos um problema crucial no direito administrativo sancionatório que estuda a aplicação de penas, que são chamados tipos abertos. Ao contrário do que acontece no direito penal, no direito administrativo, a descrição das condutas infracionais é feita intencionalmente com conceitos indeterminados. De modo que a autoridade competente tem uma margem de liberdade, que nós chamamos de discricionariedade, para enquadrar a conduta como infracional ou não. A isso nós damos o nome de tipos abertos. Então eu posso, em tese, aplicar uma punição a um servidor que realizou uma conduta que não necessariamente tenha se enquadrado com precisão em algum tipo legal. Essa é a questão dos tipos abertos. Por exemplo, são consideradas infrações de tipos abertos. Incontinência pública, que é a circunstância do servidor falar com falta de moderação. Isso daí é uma infração funcional, mas cuja ocorrência vai depender da investigação no caso concreto. Legal lembrar ainda que a instauração do PAD é uma decisão vinculada. Então, chegando ao conhecimento da autoridade uma suposta infração, a autoridade é obrigada a abrir o processo disciplinar. Tem uma discricionariedade na dosimetria da pena de suspensão, especialmente na pena de suspensão, a autoridade ela pode definir com maior ou menor liberdade qual que é a extensão que essa suspensão terá. Ô, gente, eu estou falando aqui das coisas mais importantes
porque tem muitas outras coisas que podem ser ditas ainda. Eu estou centrando aqui no que há de fundamental, tá? Quando eu falar lá no evento, no RH 360, eu vou falar com muito mais detalhes. Mas é interessante você saber que eu estou centrando aqui até com alguma pressa para eu conseguir falar o máximo possível de coisas. Bom, aplicação das penas, as penas são advertência para faltas leves, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou função gratificada e cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Em relação à prescrição, o prazo prescricional começa da data do conhecimento do fato, que é a instauração da sindicância. Tem interrupção também. A interrupção do PAD interrompe a prescrição até a decisão final, causas de suspensão e ilícitos administrativos, que também sejam crimes, o prazo prescricional aplicável é o do Código Penal. Bom, importante saber o seguinte: nós sempre podemos questionar judicialmente as decisões de um processo administrativo disciplinar. Sempre podemos questionar. Daí o papel importante que nós, advogados, cumprimos, não só na assistência jurídica dentro do processo disciplinar, como numa eventual revisão na via judicial. É legal eu dar uma dica aqui para quem está interessado em advogar em PAD, que existe uma obra gratuita na internet, absolutamente brilhante, sobre processo disciplinar, que é um manual do processo disciplinar da Controladoria Geral da União. Se você digitar Manual do Processo Disciplinar CGU, em qualquer site de busca, Controladoria Geral da União, você vai ter acesso a esse documento, são centenas de páginas, se não me engano, até mais de 400, em que eu me baseei para esse conteúdo aqui e que esclarece praticamente qualquer dúvida que pode existir sobre o rito do processo disciplinar. Interessante, só para eu dar aqui uma pincelada nesse manual, em que eu vou aprofundar em Goiânia na semana que vem, em sua análise. O manual ele parte do pressuposto de que as nulidades no processo disciplinar podem residir em 5 pontos diferentes do processo: a competência, forma, objeto, motivo e finalidade. O que o manual fez? Ele pegou os vícios do ato administrativo previstos na Lei da Ação Popular, pegou esses vícios e aplicou ao processo disciplinar e disse assim: as nulidades podem macular o processo disciplinar nesses 5 requisitos. Portanto, tem nulidade por incompetência da autoridade, nulidade por vício de forma, quando a forma corresponde ou não corresponde ao modo legalmente previsto para a prática do ato. Tem também questões relacionadas à nulidade decorrente de impedimento ou suspensão, nulidade por ilegalidade do objeto, que é o conteúdo da decisão final, nulidade por inexistência ou inadequação de motivos, como, por exemplo, os fatos não ocorreram, não há prova suficiente, nulidades por desvio de finalidade, quando o processo foi instaurado visando interesse que não é o interesse público. Então, hipóteses clássicas de nulidade: ausência de defesa, falta de contraditório, negativa e injustificada de provas relevantes, julgamento sem motivação, ausência de ciência de atos processuais, restrição indevida à participação do acusado. E outra coisa que o manual destaca com bastante ênfase é o princípio do prejuízo. Nem toda irregularidade processual gera uma nulidade, porque é preciso que se demonstre qual que é o prejuízo que essa irregularidade causou para o processo. Se não houver demonstração do prejuízo, diz o manual, não concordo integralmente com essa afirmação, mas diz que não haverá nulidade. Ok, gente, teria muito mais a falar aqui. Eu tenho uma frase que costuma resumir a minha visão sobre PAD, que o serviço público é o reino das injustiças, porque eu advogo para servidores acusados em processos administrativos disciplinares. Então, eu tenho essa visão em defesa dos servidores de que o serviço público é um reino de perseguições e os PADs às vezes são reflexos dessas perseguições. Mas olhando pela ótica da administração pública, eu diria que o processo administrativo disciplinar
ele é um reino de nulidades. É muito importante que as autoridades que presidem o processo disciplinar saibam o que estão fazendo, que estudem, porque isso precisa de muito estudo. As regras do processo administrativo disciplinar não são intuitivas. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes essas regras não fazem sentido à luz do senso comum, então a gente precisa estudar. A questão, por exemplo, dos tipos abertos, ela contraria o conhecimento básico do direito de que uma conduta para ser punida tem que se enquadrar perfeitamente na hipótese infracional, o que não acontece no processo disciplinar. Então, circunstâncias como essa, que são contraintuitivas, a gente só consegue compreender se houver um estudo cuidadoso, um estudo aprofundado e uma assistência jurídica, por que não, dos órgãos técnicos. Ok? Então eu fiz aqui um rapidíssimo resumo em 20 minutos de muitos outros conteúdos que eu vou abordar no evento RH 360 da semana que vem, mas eu acho que deu para passar uma visão legal assim do que é o processo disciplinar e das suas nulidades. Lembrando que se você tiver uma causa, inclusive de processo disciplinar, que apareça para você e você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelo WhatsApp do meu escritório. Você encontra o link na descrição desse vídeo aqui. Te convido também a conhecer os cursos de advocacia da minha escola, inclusive o curso cujo tema de hoje tem relação com ele, que é o Advogue para Servidores Públicos. Para conhecer os cursos da minha escola, você pode entrar direto na home, digitando escoladomasa.com.br ou clicando nos links que estão na descrição desse vídeo. Valeu, é isso, nos veremos semana que vem, quem estiver em Goiânia, no evento RH 360. Até mais, abraço, tchau!